Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou o Lucas Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 9 de dezembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, o payroll veio em linha com as expectativas, com a criação de 227 mil vagas, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,2% e os salários cresceram 0,4%, reforçando a perspectiva de corte de 25 bips pelo Fed. Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, destacou o otimismo no controle da inflação, sugerindo cautela na política monetária, enquanto Waller e Bostic enfatizaram dependência de dados para as decisões futuras do Fed. Na zona do euro, as vendas no varejo recuaram 0,5% em outubro, enquanto o PIB do terceiro trimestre de 24 avançou 0,4%. Na França, a crise política se agravou com a destituição do primeiro-ministro, mas Macron prometeu concluir o seu mandato. Lagarde afirmou que a luta contra a inflação está próxima do fim, mas sem se comprometer com novos cortes de juros. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, o mercado aguarda os dados de inflação com expectativa de aceleração no CPI mensal de 0,2 para 0,3 no índice cheio e no núcleo. Anualmente, o núcleo deve manter uma alta de 3,3, enquanto o índice cheio deve avançar de 2,6 para 2,7. A inflação ao produtor também deve mostrar aceleração, reforçando a visão dos dirigentes do Fed sobre a volatilidade da trajetória inflacionária. Na zona do euro, o Banco Central Europeu deve cortar taxa de juros em 25 bips pela quarta vez, com possíveis ajustes no comunicado para um tom mais dovish, dado o cenário político desafiador na França. Na China, espera-se uma leve alta no CPI e melhora marginal no PPI, ainda em campo deflacionário. A balança comercial pode mostrar arrefecimento no saldo das exportações, pressionando assim as moedas emergentes. A Conferência Econômica Anual deve discutir o aumento do déficit fiscal como estratégia para 2025. A combinação de inflação americana desafiadora, cortes de juros na Europa e dados chineses fracos deve fortalecer o dólar, impulsionar as bolsas e levar às quedas nas taxas dos treasuries, especialmente nos treasuries de prazo curto. E no Brasil? Como foi a semana? O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou o desafio estrutural da desancoragem das expectativas inflacionárias, mesmo com altas nas taxas de juros, ressaltando a necessidade de respostas robustas. A sabatina dos novos indicados à diretoria do Banco Central ocorrerá no Senado no dia 10 de dezembro, com possível aprovação no mesmo dia e posse somente em 1º de janeiro de 2025. A Câmara aprovou urgência para propostas do ajuste fiscal, incluindo gatilhos para o arcabouço fiscal e limite de aumento real do salário mínimo a 2,5% ao ano. No Senado foi aprovada a alteração na tributação de compras internacionais, com isenção para medicamentos de até $10 mil e aumento na taxação para empresas fora do remessa conforme. E qual a agenda desta semana para o Brasil? Internamente, apesar do detalhamento das medidas fiscais em novembro, as incertezas sobre o cenário fiscal continuam gerando instabilidade nos negócios locais. A possibilidade de votação direta de 2 projetos fiscais no plenário, após a aprovação da urgência, traz um alívio ao mercado. Na agenda da semana, o destaque fica para a reunião do Copom em 11 de dezembro, com investidores atentos a possíveis sinais de uma postura mais firme do Banco Central. A pesquisa Focus, na manhã dessa segunda-feira, trouxe um cenário pior para as projeções tanto de inflação e de Selic, subindo a mediana para 13,75 para o final do ano que vem. O mercado prevê intensificação do aperto monetário em dezembro devido à desancoragem das expectativas da inflação, mercado de trabalho mais apertado, hiato do produto positivo, câmbio depreciado, atividade econômica robusta e desafios fiscais. Esses fatores pressionam o Banco Central a adotar uma postura ainda mais agressiva na política monetária de 24 e também de 25. Nesse contexto, espera-se fortalecimento do dólar frente ao real, alinhado a outras moedas emergentes. A curva de juros deve seguir pressionada nos prazos curtos e médios, diante de um Banco Central mais hawkish, enquanto os prazos longos podem ceder levemente. O Ibovespa tende a ser penalizado pelo aperto monetário, dados fracos da China e maior cautela fiscal. E como que tudo isso impactou na nossa busca pela meta atuarial? Antes da gente falar diretamente da carteira, precisamos entender um pouco sobre as mudanças nas projeções. Os movimentos recentes trouxeram algumas alterações nas projeções gerais do Banco do Brasil para dólar, inflação e Selic. Para o câmbio, a persistência da incerteza doméstica levou à revisão da projeção do câmbio de 2024, agora estimado em 5,90, ante os 5,70 que eram feitos anteriormente, refletindo assim a expectativa de uma postura mais vigilante por parte do Banco Central. Na inflação, apesar dos efeitos da política monetária contracionista, o câmbio acima das expectativas impacta os preços no atacado e varejo. Com o repasse cambial, a projeção de IPCA de 2025 foi ajustada de 4,3%
para 4,5%. Para 2026, o impacto da indexação é compensado pela política monetária, mantendo assim as projeções de IPCA em 3,7%. Já na Selic, a depreciação persistente do câmbio, aliada às expectativas inflacionárias desancoradas e projeções acima da meta, aumentam todos os desafios da política monetária. Nesse cenário, o BB projeta elevações de 100 bips nas reuniões de dezembro e janeiro, levando a Selic para 13,75, com alta adicional de 50 bips em março de 25. A taxa seria mantida em 13,75 até o final de 2025, com projeção de 11% para o final de 2026. Sendo assim, o foco dos aportes no final do ano deverá se concentrar nas estratégias de menor oscilação e que melhor se beneficiam de aumentos na taxa de juros, ou seja, estratégia CDI e crédito privado CDI, como os fundos BB Perfil e BB JGP Equilíbrio 30, respectivamente. As novas altas de Selic tendem a elevar também os vértices na curva de juros, e por esse motivo, devemos ter cautela na análise das estratégias pré-fixadas e de inflação, que devem continuar apresentando forte oscilação nas próximas semanas. Para a renda variável, o cenário doméstico conturbado segue mantendo o Ibovespa em alerta e com projeções não tão animadoras. O cenário americano tem melhores perspectivas e pode ser uma saída para os que desejam realocar alguns valores ainda dentro do artigo 8º, através do fundo BB Ações Bolsa Americana. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.